Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o César que tá falando, tá bom pessoal? Boa noite. É o seguinte pessoal, como prometido aí, segundo a nossa votação lá no meu Instagram, né, que tá aqui, professor César Anunciato, né? Segundo a votação que a gente fez lá, então temos aqui nosso Instagram, então aproveita lá e segue. Beleza pessoal? O que acontece? Segundo a votação do nosso Instagram, o pedido foi para que fosse feito um vídeo de geometria analítica, tá pessoal? Então é uma revisão voltada para a SpaceX, que já é na próxima semana, no próximo final de semana. Então nosso vídeo que foi mais pedido aí foi de geometria analítica, tá pessoal? O que acontece? A geometria analítica tem várias partes, é uma matéria grande, então a gente vai começar hoje com a parte básica da geometria analítica, depois virá um vídeo de exercícios, tá, dessa parte, depois equação de reta, então a gente vai ter um vídeo só de reta, um outro só de circunferência e um outro só de cônicas, tá bom pessoal? Então hoje a gente vai fazer aí essa primeira parte da geometria analítica, beleza pessoal? Então vamos começar. Pessoal, o que acontece, né? A geometria analítica, ela é uma geometria, ou seja, ela envolve figuras, envolve várias coisas, só que inclusa no plano. Então a gente vai inserir a geometria no plano cartesiano. Então para a gente entender de fato o que é a geometria analítica, a gente precisa primeiro entender o que é o plano cartesiano, tá? Então o que acontece, pessoal? Se vocês repararem aqui, ó, nós temos uma reta y e uma reta x. Essas retas, elas se cruzam 90 graus, tá, pessoal? Então aqui tem 90 graus, 90 graus, 90 graus. Tudo bem? Então são retas ortogonais, são retas perpendiculares, tá? Então o plano cartesiano é composto de uma reta x na horizontal e uma reta y, beleza? Elas se cruzam em 90 graus. O que acontece? Esse plano é dividido em 4 quadrantes. Então a gente tem ali o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Então são áreas do gráfico, tudo bem? O que mais? Vamos lá. Y, pessoal, é o eixo das ordenadas. Então, toda vez que na questão falar sobre o eixo das ordenadas, a questão estaria se referindo ao eixo Y, beleza? E no caso do eixo X, tem por nome abscissas. Então, toda vez que o cara falar sobre o eixo das abscissas, ele está se referindo ao eixo X. Toda vez que ele está falando dos eixos das ordenadas, ele está se referindo ao eixo Y, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Circulamos aqui o 1 e o 3. Pessoal, o quadrante 1 e o 3 recebe um nome para os dois, tá? Então é um nome que abrange os dois. Que nome é esse? Esse nome é quadrantes ímpares. E por que é chamado de quadrantes ímpares? Porque 1 e 3 são números ímpares. Então o quadrante 1 e 3 são os quadrantes pares, tá? Ímpares, desculpa. Então os quadrantes ímpares são formados pelo quadrante 1 e o quadrante 3. E o 2 e o 4 são os quadrantes pares. Beleza, pessoal? Então os quadrantes pares, pelo fato de 2 e 4 serem números pares, esses quadrantes 2 e 4 vão levar o nome de quadrantes pares. Beleza, pessoal? Então é isso, basicamente, o plano cartesiano, o como ele é formado, tá? Então vamos detalhar mais algumas coisas aí desse plano, tudo bem? Vamos lá. Então o que acontece, pessoal? No plano cartesiano, eu posso traçar bissetrizes dos quadrantes. Bissetrizes, lá na geometria plana, todo mundo viu que é um segmento que divide um ângulo em duas partes iguais. Então ele divide o ângulo ao meio, tá, pessoal? Então esse ângulo vai ser dividido ao meio. Então como é que fica essas bissetrizes? Então vamos começar por esse segmento vermelho que está passando aí na origem do gráfico, né? Na origem do plano cartesiano, que é esse meio aqui, né? Então quando ele faz isso, o que acontece? Esse segmento ele vai fazer com que surja dois ângulos de 45 graus. Por quê? A bissetriz, pessoal, ela divide o ângulo ao meio. E como a gente já disse agora há pouco, aqui vai ter 90 graus, né, pessoal? Então, se tem uma reta que divide esse ângulo de 90 ao meio, vai acabar surgindo 2 de 45. E por que que essa é a bissetriz dos... Então, vamos lá, deixa eu só completar o desenho aqui. E por que que essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque ela corta o quadrante 1 e 3 ao meio. Da mesma forma que esse segmento azul que acabou de aparecer aí, é a bissetriz dos quadrantes pares. Por quê? Porque ela divide ao meio o quadrante 2 e o quadrante 4. Né? Então aqui temos o quadrante 2, aqui temos o quadrante 4, 1 e 3. Beleza, pessoal? Então como está dividindo aí ao meio esses quadrantes, leva o nome de bissetriz. Quem divide o 1 e o 3 é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quem divide o 2 e 4 é a bissetriz dos quadrantes pares. Tudo bem? Pessoal, outro conceito muito importante da geometria analítica são os pares ordenados. O que é o par ordenado? O par ordenado nada mais é do que um ponto definido no plano cartesiano. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um ponto A, tá bom, pessoal? E esse ponto A vai ter por coordenada xa
YA. Então o que acontece, pessoal? No eixo X vai ser definido um número, tá? Que jogado em uma determinada função, né, vai resultar num YA. Então, esse aqui é a parte do domínio, essa é a imagem. Então, o par ordenado, pessoal, sempre aparece primeiro o valor de x e em segundo o valor de y, tudo bem? Então, você forma pontos assim, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui nessa parte negativa, né, o menos 1 e pegar aqui um menos 3, por exemplo. Aqui, pessoal, eu formo um ponto, tá? Então, eu tenho aqui esse ponto que tem por par ordenado o seguinte, ó, menos 1 e 3, tá? Menos 3, na verdade, né? Então, temos aqui um par ordenado, tudo bem? O que você deve ter, que as pessoas às vezes não entendem isso e acabam errando. O que acontece? Quando um ponto, que é o caso desse ponto aqui, azul, pertence ao eixo X, ele vai ter uma coordenada X, porém, se ele está em cima do eixo X, o Y vale zero, pessoal, tá? O y vale zero. Então, quando um ponto estiver em cima do eixo x, teremos aqui um valor de x e o de y já sabemos que é zero, tudo bem? Da mesma forma que um ponto que pertence ao eixo das ordenadas vai ter como o x valendo zero e o y como um valor. Então, fiquem bem atentos com isso. Geralmente, os exercícios vão falar assim, ó, sabendo que um ponto pertence ao eixo das abscissas ou um ponto pertence ao eixo das ordenadas, quando ele fala isso, você já tem que entender que uma das coordenadas vai ser zero. Vai depender em cima de qual eixo ele vai estar. Tá? Então, se o ponto pertence ao eixo x, já sabemos que o y vale zero. E se o ponto pertence ao eixo y, já sabemos que o x vale zero. Tá? Então, vale a pena você se atentar a isso, porque muita gente não entende esse conceito. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o que acontece? A primeira parte da geometria analítica propriamente dita, porque até agora a gente estava só estudando o plano cartesiano, é como se fosse um pré-requisito, né? Então, a primeira parte da geometria analítica realmente é a distância entre dois pontos, tá, pessoal? Então, o que acontece? É possível, por meio de uma fórmula que a gente vai mostrar, descobrir quanto vale a distância entre um ponto A e um ponto B, tudo bem? E como que eu faço isso? Então, é o seguinte, nesse gráfico aqui, né, nesse plano cartesiano, eu defini um ponto B e eu defini aqui um ponto A, tudo bem? Então, é um par ordenado aqui, A e B, beleza? Então, esse A aqui, ó, tem por coordenada da abscissa XA e YA na sua ordenada. Do mesmo fato aqui, na mesma lógica, o B forma um XB e um YB, tudo bem? Então, o que acontece? Se vocês repararem aqui, a distância que eu quero achar é essa aqui, ó, vou chamar de D, tá? Então, temos aqui a distância D entre A e B, beleza? O que eu fiz aqui? Esse segmento amarelo e esse segmento azul simplesmente foi um segmento auxiliar para a gente montar um triângulo retângulo, pessoal, tá? Então, o que vai acontecer aqui para a gente descobrir essa distância? Vamos lá. Destacando aqui esse triângulo, né, eu tirei dessa figura e coloquei ele aqui do lado, o que a gente tem? A gente vai ter aqui, ó, a distância, né, a distância D que eu quero calcular. Aqui, pessoal, a gente vai ter YA menos YB e aqui XA menos XB. E o porquê dessas duas expressões aqui? Pelo fato do seguinte, pessoal, esse segmento que está em amarelo, você pode calcular por YA menos YB. Vai sobrar justamente esse cara. Da mesma forma que eu pego XA menos XB, vai formar esse segmento aqui. Tá? Então, o segmento azul é justamente esse segmento XA menos XB, e esse segmento amarelo justamente é o YA menos YB. Então, eu consigo formar esse triângulo. Pessoal, como eu disse, esse triângulo ele é 90 graus, tá? Por quê? Porque o eixo cartesiano é 90 graus, tá? Então, se eu pego aqui a projeção para cá e para cá, obviamente que essas retas são perpendiculares, tá? Então, eu posso aplicar aqui o famoso Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras só funciona para triângulos retângulos. Então, quando eu aplico o Teorema de Pitágoras aqui, eu chego na seguinte expressão, pessoal. Então, se você fizer aí, você pode parar o vídeo e fazer, você vai chegar nessa expressão. Então, essa aqui, pessoal, é a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Então, fórmula da distância entre dois pontos, beleza? Então, toda vez que você quiser achar a distância entre dois pontos, você pode aplicar essa fórmula. Então, você pega lá o XA, tira XB, eleva ao quadrado, mais pega o YA, tira o YB, eleva ao quadrado e tira a raiz de tudo isso. Se você esquecer, monta os pontos no plano cartesiano, faz o triângulo que você vai lembrar do Pitágoras, tá bom? Mas essa daqui é a fórmula pronta, tá? Então, temos aqui a fórmula pronta da distância entre dois pontos, beleza? Pessoal, uma segunda coisa aí da geometria analítica que é muito conhecida é o cálculo do ponto médio. Então, dado uma reta,
eu consigo achar o ponto médio dessa reta. Então temos aqui nessa figura expressa aqui uma reta AB, né? Então eu tenho o ponto A com sua coordenada XA, YA, o ponto B da mesma forma, e temos aqui um ponto M, que é exatamente o ponto médio, ou seja, esse lado é igual a esse aqui, tá? Então esse é o ponto médio, então a distância entre A e M é a mesma distância entre M e B, tudo bem? E esse ponto M, obviamente, vai ter também a sua coordenada X e a sua coordenada Y, beleza? Então vamos lá. Como eu calculo esse ponto médio, ou seja, as coordenadas XM e YM, como que fica isso? É simples, pessoal. Para eu calcular o XM, né, que é a coordenada x do ponto médio, eu pego as suas extremidades, né, as coordenadas x das extremidades, e eu faço uma média aritmética. Então é a semissoma das ordenadas, aliás, desculpa, a semissoma das abscissas dos extremos, tá? Então eu pego xa mais xb e divido por 2, eu já acho aqui o x médio, né, que é a parte das abscissas, né, a abscissa do ponto M. Da mesma forma, para achar o YM, eu faço também YA mais YB sobre 2. Então, sempre é a média aritmética dos extremos. E aí eu formo o meu ponto médio. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Baricentro, pessoal. Então, da mesma forma que a gente consegue encontrar um ponto médio, a gente consegue encontrar também o baricentro. E o que é o baricentro lá da geometria plana? O baricentro, pessoal, é o ponto de gravidade, tá, do triângulo, ou seja, é o ponto onde as medianas se encontram. O que é mediana? Mediana, pessoal, é o segmento que divide o lado ao meio. Então é um segmento que parte de um vértice oposto e divide esse lado oposto a esse ponto, né, esse vértice, divide ao meio, tá? Não confunda com a mediatriz que forma 90 graus quando divide ao meio, tá? Então essa é a mediana, ela simplesmente sai do vértice ao lado oposto, dividindo ao meio. E aí, pessoal, quando eu traço essas medianas, elas vão se encontrar no mesmo ponto, que é o ponto baricentro, tá? Que é esse cara aqui, beleza? E como que eu calculo as coordenadas desse ponto G? O que vai acontecer? É muito parecido com o ponto médio. Então, vamos lá, xg vai ser o quê? xa mais xb mais xc sobre 3. Então, percebe que é sempre a média aritmética, pessoal. Então, aqui eu vou pegar a média aritmética dos pontos que formam a figura aqui, que formam o triângulo, tá? Então, da mesma forma que eu calculo x, eu calculo y. Então, a gente tem aí o baricentro, tá? Então, a gente consegue expressar o baricentro, as coordenadas dele, fazendo essa soma, dividindo por 3, tudo bem? E aí a gente forma lá o par ordenado g, né? Que vai ser o xg e o yg. Beleza? Então, temos aí como se calcula o baricentro. Vamos lá, pessoal. Então, lembrando, né, pessoal, isso aqui é uma revisão, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas é só uma coisa rápida para lembrar das fórmulas e uma explicação aí de dúvidas que ficam sempre com o pessoal aí, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, por incrível que pareça, dá para calcular as áreas de figuras por determinante usando aí definições da geometria analítica, tá? A gente já vai explicar tudo isso. Então, aquelas fórmulas que a gente sabe de triângulo, de polígono, de quadrado, tudo isso dá para a gente calcular de uma forma diferente que não seja usando as fórmulas conhecidas, tá? E o que acontece, pessoal? Em muitos livros, eles explicam que essas fórmulas só servem para triângulos. Mas eu aprendi uma fórmula com o professor Teru, né, o saudoso professor Teru lá do GTP, uma forma de fazer, né, eu aprendi com ele, uma forma diferente que abrange todos os polígonos, tá? Então a gente vai usar uma espécie de determinante, só que é um pouquinho diferente do tradicional, beleza? Então como que funciona? Para eu explicar isso aqui, eu achei melhor colocar um exemplo direto, tá? Então esse exemplo consiste no seguinte: temos um triângulo ABC, o qual o ponto A tem x1 e y2, o ponto B 2 e 2 e o ponto C 0 e menos 3, tá? Lembrando, se esse ponto aqui é o 0 menos 3, ele vai pertencer ao eixo Y, beleza? Então esse ponto C está em cima do eixo Y, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Como que eu vou calcular a área, né? Essa área que eu chamei de área S, que vem do inglês aí, space, né? Muitas vezes vocês vão ver a letra S representando área, vem daí, tá? Do space. Então como que eu vou calcular essa área S, pessoal? Vamos lá. A área S, pessoal, é o módulo de D sobre 2. E o que é esse D? Na verdade, pessoal, esse D é um determinante. Só que não vai ser um determinante tradicional lá, de matrizes quadradas e tal. Ele é um determinante um pouquinho diferente. Ele tem uma ideia muito parecida, tá? Mas a gente não vai usar o método de Sarri, aquelas coisas todas. A gente vai usar um método exclusivo para esses tipos de problemas de geometria analítica.
Beleza? Então, como que funciona esse determinante? Então, para achar a área, eu vou ter que calcular esse determinante que eu vou ensinar para vocês e dividir por 2, tá? Então, como é que funciona? Vamos lá, pessoal. Então, como calcular aí o determinante de uma forma visurada? O que acontece? Temos aqui, pessoal, os nossos pontos lá do nosso triângulo da figura passada, tá? Então, para quem esqueceu já aí, temos essa figura, né? Ponto 1 e 2, 2 e 2, 0 e 3, 0 e menos 3, né? Então, aqui eu só deixei expresso aqui os nossos pares ordenados, né? Os nossos pontos. Então, como que eu calculo a área de um triângulo que tem por pontos esses que eu coloquei aí, tá? O A, B e o C. Obviamente que funciona para qualquer ponto, né? Esse foi um exemplo que eu coloquei de forma aleatória. Então, como que funciona, pessoal? Temos aqui o seguinte, o determinante, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar duas barras, né, que nem aquelas barras de determinante mesmo, e vou colocar os pontos aqui, ó. Então aqui está o ponto A, ponto B, ponto C, e esse cara que está em vermelho aqui, pessoal, ele é a repetição desse cara, tá? Então você repete o primeiro par ordenado, tá? Então aqui se o primeiro é 1 e 2, aqui vai ter 1 e 2 também, tudo bem? Então você repete o primeiro ponto que você colocou aqui no começo, tá? Então, como que vai funcionar o cálculo do determinante? Quem já viu o método de Sarri vai entender bem isso daqui, tá? Ele é muito semelhante. Então, o que acontece? Você vai fazendo multiplicações na diagonal. Então, o que eu fiz aqui, ó? Pego as diagonais principais e vou multiplicando. Então, 1 vezes 2, 2 vezes menos 3, 0 e 2. Que vai resultar no seguinte, ó. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes menos 3 é menos 6, 0 vezes 2, 0. Beleza? Feita essa primeira parte, você vai multiplicar os outros agora, pessoal. Ó, essas retas verdes na diagonal, ó. Beleza? Então, vou pegar 2 vezes 2. Vai dar... Ah, desculpa, um detalhe, né? Então, o que você faz? Essas retas verdes aí, então, vou voltar aqui, ó. As retas verdes vão multiplicar na outra diagonal. E nessas retas verdes aí, quando você multiplica nessa diagonal, digamos assim, secundária, você tem que trocar o sinal, pessoal. Então não é que vai ficar sempre negativo. Eu coloquei o negativo ali, mas é para mostrar que vai mudar o sinal. Então o que der positivo vira negativo e o que der negativo vira positivo. Então vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 2 é 4. Só que eu troco o sinal, vai ficar menos 4. Da mesma forma que 2 vezes 0 é 0, vai ficar menos 0, mas até aí não precisa expressar o sinal, né? Porque vai dar 0 mesmo. Então 2 vezes 0 é 0. E o menos 3 vezes 1 dá menos 3, só que eu troco o sinal, vira 3. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Feita essa multiplicação, para terminar de calcular o determinante, eu tenho que somar os valores que eu achei. Então tá aqui, ó, somo o 2, né, que tá aqui, menos 6, 0, menos 4, 0 e 3, que vai resultar no menos 5. E aí eu vou para o cálculo do determinante, que é a fórmula que a gente expressou. A área vai ser o quê? O módulo do determinante sobre 2. Módulo, pessoal, sempre dá resultado positivo. Então, se você colocar um número negativo aí, ele vai virar positivo. E o porquê disso? Porque não existe área negativa, né, pessoal? Não existe unidade de área negativa, tá? É impossível isso. Então, por isso que entra o módulo. O determinante é uma álgebra, né? Então, pode dar número negativo sem problema, mas para a geometria não pode, né? Então, aqui, menos 5 sobre 2 vai resultar em 5 sobre 2, que é 2,5. Então, vai ser 2,5 unidades de área, né? Então, o que vai acontecer? Acabou o cálculo. Pessoal, se fosse um pentágono, se fosse um hexágono, o que você faria? Você montaria também o determinante, só que você coloca lá, um hexágono, por exemplo, vai ter 6 pontos, né? 6 vértices. Então você colocaria lá, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, repete o primeiro e faz o mesmo cálculo que eu mostrei para vocês. Vai dar a área com certeza. Beleza, pessoal? Então é isso que serve aí, é isso que eu queria dizer sobre a parte de áreas, tá? Então esse determinante não é um determinante que você vai encontrar essa forma de resolver lá no método de Sarri, método daqueles métodos todos lá de Quiot, não é um método desse, tá? É uma coisa exclusiva para a geometria analítica, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Condição de alinhamento de 3 pontos. Logo após a área, a gente fala sobre a condição de alinhamento. Por quê? Pessoal, se você reparar, quando você tem 3 pontos aqui, a gente vai definir uma reta, né? E o que acontece? Quando eu coloco 2 pontos, obviamente 2 pontos estão sempre alinhados, né? Geometria de posição aí. Mas se eu coloco um terceiro, nem sempre está alinhado. Pode estar formando um triângulo, pode estar formando alguma coisa, tá? Então o que acontece? Se os 3 estiverem alinhados, você concorda que o polígono, né, vamos dizer assim, bem entre aspas, formado aqui seria uma reta, tá? E a área de uma reta é 0. Então a gente pode fazer uma analogia entre o cálculo da área com a condição de alinhamento. Então a gente pode usar o seguinte: se os 3 pontos estão alinhados, eles estão formando aqui um polígono de área 0. Então se eu fizer aquele determinante que a gente acabou de fazer
com os pontos, vai ter que dar área zero. Então eu peguei aqui pontos aleatórios, né? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, que eu tenho certeza que já é alinhado. Então o que vai acontecer? O determinante vai dar zero. Então toda vez que o exercício pedir para você verificar, ou ele fala já que o determinante é zero, né? Que os pontos estão alinhados, né? Então, se ele pedir isso, você tem que entender que toda vez que 3 pontos estão alinhados, o determinante desses pontos, daquela forma que eu ensinei, vai dar zero. Beleza, pessoal? Então, você vai calcular daquela forma. Então, eu coloquei os pontos, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Coloquei da mesma forma que eu expliquei. Vai fazer aquele cálculo das retas, né? Vai fazer aqui, 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 depois aqui trocando o sinal, né? Com certeza, né? Depois você somar tudo, a gente vai ter um determinante igual a zero, beleza? Então, essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. A gente está chegando no final do vídeo. Vou deixar aqui já um aviso, né? Os próximos vídeos, né, que eu estou pretendendo fazer, se Deus quiser, eu vou fazer ainda essa semana, né? Tentar soltar um a cada dia, que eu ainda pretendo soltar um vídeo de números complexos, tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre exercícios desse vídeo que a gente fez hoje, né? Então, essa primeira parte de áreas, baricentro, alinhamento de 3 pontos, pares ordenados, enfim. Depois a gente vai fazer o estudo da reta, exercícios sobre retas, tá? Então, depois que a gente estudar aqui a reta, a gente vai fazer exercício. Depois vem circunferência e cônicas. E aí a gente termina a geometria analítica, tá bom, pessoal? Então é isso. Esse é o fim do vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de compartilhar, de vocês darem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, né? Porque a gente precisa ter um volume grande para a gente conseguir parcerias, para conseguir mais coisas legais aí para o nosso estudo e para você ativar as notificações, porque assim que sair os vídeos, principalmente essa semana que já está em cima da prova, você já não perder e ir lá ver, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado de verdade por assistir o vídeo. Vou pedir para vocês também seguirem aí minhas redes sociais, né? No caso o Instagram, e aqui tem o meu e-mail que vocês podem mandar dúvidas, tanto de exercício quanto de rotina de estudo. Tá bom, pessoal? E também qualquer pergunta relativa às carreiras militares aí, porque eu já tive a grata oportunidade de entrar nas academias aí. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado e pegue firme essa semana na revisão que a prova já tá chegando aí, né, cara? Já chegou, na verdade. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, muito obrigado.